Amém. Nossa, eu até me assustei ali, não sei se vocês perceberam. Eu olhei pra Dani assim e falou: acabou, tava tão gostoso. Muito bom esse louvor, muito gostoso mesmo de ouvir. Eu queria mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão falando assim: manda um abraço aí. Então eu vou mandar um abraço aqui para algumas que estão pedindo e para outras que não estão, né? O Carlos Rodrigues pede aqui pela sua saúde. O Anderson Silva está demonstrando aqui um carinho pela minha pessoa. Muito obrigado, Anderson. Acho que é lá de São Paulo. A Sueli também, pedindo que Deus abençoe e entre com providência, em nome de Jesus. O Celso, a Lidiane, a Sueli. A Jusceli diz que assiste todos os cultos dessa igreja e é tremendamente abençoada. Abençoado somos todos nós de poder compartilhar a palavra de Deus e poder adorar o nome de Jesus nesses ambientes onde hoje são possíveis, né? Sejam esses ambientes reais, sejam esses ambientes virtuais, nós podemos desfrutar desse espaço, nós podemos desfrutar desse lugar. E eu queria falar exatamente sobre isso hoje, o lugar da revelação de Deus. Sabe, ao olhar para a palavra de Deus, nós encontramos os seus profetas, os seus discípulos e o próprio Jesus em constante oração. É fato que às vezes nós temos tendência a achar que é o lugar físico que faz com que a revelação de Deus se configure, se mostre a nós. Mas ao olhar de forma cuidadosa para a palavra de Deus, nós vamos descobrir que o lugar da revelação de Deus é, na verdade, o lugar da oração. E a oração pode acontecer em todos os lugares. Então, todos os lugares, quando nós nos conectamos a Deus, quando nós buscamos a face do Senhor, se transformam imediatamente no lugar da revelação de Deus. Por isso eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos. Nós vamos ler Atos capítulo 10, a partir do versículo 9. Atos capítulo 10, a partir do versículo 9. E vamos pensar sobre esse tema, o lugar da revelação, o lugar da revelação de Deus. Atos capítulo 9, a partir do versículo 9, capítulo 10, perdão, a partir do versículo 9, nossa, deu uma enrolada aqui boa, você consertou tudo aí, né, Dani? Ai, que bom. É bom que se vocês não entenderem o que eu falo, vocês olham imediatamente para a Dani, que ela já corrige o meu português, corrige as minhas colocações. Uma hora eu falo capítulo 10, outra hora eu falo capítulo 9, aí ninguém entende nada, né? Capítulo 10, tá, gente? Capítulo 10, versículo 9. Então vamos lá no texto bíblico que nos diz assim, ó. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta ao céu. Olha que texto interessante. Pedro está na cidade de Jope, talvez a maior cidade portuária, na verdade a mais antiga cidade portuária da história. Desse lugar, Jonas sai na direção contrária à cidade de Nínive.
Nesse lugar, Pedro é convocado pelo Espírito Santo de Deus e pela igreja para que ore por uma mulher chamada Tabita e ela volta à vida. Nesse lugar, Pedro está na casa de um homem chamado Simão, que também é, por acaso, o nome de Pedro. O nome real de Pedro é Simão, e eu diria que o seu apelido é Pedro. Mas como Jesus deu esse apelido para Simão, pegou. Assim como muitas coisas que Jesus ensinou, pegou, né? Graças a Deus, o meu apelido de infância não pegou. Então não tem gente por aí me chamando de docinho de coco. Ia ser meio estranho, né? O pessoal passar por mim, aí pastor docinho de coco. Não ia ser legal, eu não ia gostar, não ia achar muito bacana isso. Então, nem se atreva, nem se encorajem a fazer isso por aí, porque eu não vou gostar muito não, viu? Eu vou dar um sorriso meio amarelo para você, porque eu sou assim, mas eu não vou achar muito legal não, tá? Então deixa para lá. Olha aí a outra falando docinho de coco. Não faz isso não, menina. Mas o de Pedro pegou. E ele também pegou outras coisas, aprendeu outras coisas de Jesus. E uma das coisas que é evidente na vida de Pedro é o compromisso em orar. Os primeiros versos que lemos nos ensinam uma coisa muito importante. O versículo 9 e 10, quero ler novamente, que diz assim, no dia seguinte, enquanto eles viajavam, já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. A primeira coisa que eu aprendo ao olhar para Pedro, nessa postura em buscar o lugar da revelação, é que a oração precisa ser prioridade. E é interessante porque aqui a oração é colocada em contraposto à comida. Era meio-dia, ele estava com fome, ele sobe até o terraço da casa do Simão Curtidor. E é muito legal o terraço da casa do Simão Curtidor. A casa fica bem às margens mesmo da praia. E aí você sobe nesse terraço e você vê uma imensidão de mar batendo sobre gigantescas pedras. Umas pedras gigantes que fazem um som, um barulho incrível. Quando você vira para o outro lado, você vê as montanhas, e essas montanhas com várias palmeiras. É uma cena muito bonita, é uma cena muito marcante. Quando eu olhei, tive essa oportunidade de estar nesse ambiente, era bem no nascer do sol. Então estava tudo com uma cor alaranjada, a coisa mais linda do mundo. Provavelmente não era a mesma cena que Pedro via. No céu não estava alaranjado, devia estar bem quente, um azulado assim, maravilhoso. Mas alguma coisa o atrapalhava, era fome. E eu imagino ele dando um grito para Simão: Simão, como é que está aí? Já está pronto? Ou eu posso ficar mais um pouco aqui? E eu imaginando Simão dizendo: não, ora mais um pouco aí, busca primeiro a comida espiritual, em primeiro lugar o reino de Deus, que daqui a pouco sai o almoço para nós. Então Pedro entende que isso é uma prioridade na sua vida e ali ele fica. E o lugar da revelação, que é a oração, nesse ambiente acontecem coisas incríveis. Enquanto ele ora, enquanto ele prioriza a oração, Deus está trabalhando numa cidade bem próxima, a cerca de 50 quilômetros, na vida e na família de Cornélio. E é interessante porque o início do versículo 9 vai dizer que enquanto eles estão a caminho, quem são? Quem são eles que estão a caminho? Os emissários que foram enviados por Cornélio. Mas Pedro está em oração. E Deus revela algo sobrenatural para ele. Como se fosse um grande tapete descendo com animais que os judeus não comem. Eles consideram esses animais
impuros. Eles não podem comer esses animais, senão eles vão se sujar, se manter distante, vão ter que passar por um período, inclusive, de purificação, porque, sem saber, colocaram na boca aquele tipo de animal. Mas o extraordinário acontece aqui. Deus fala, revela a Pedro que aqueles animais não são mais impuros dentro dessa concepção nova de fé. E a partir de agora, então, uma história começa a ser contada de forma completamente diferente. Pedro começa a ver os gentios como sendo aquelas pessoas de forma metafórica, sendo referidas aos impuros, e ele atende o chamado que é feito pela família de Cornélio e pelo próprio Cornélio, e entra na casa dele, levando pela primeira vez o evangelho aos gentios. Mas tudo isso acontece porque Pedro entende que oração é prioridade. Talvez você não saiba que passo você precisa dar na sequência. Talvez você não saiba o que você precisa decidir, ou o que você vai estudar, ou como você vai educar os seus filhos, ou de que forma você vai trabalhar os teus relacionamentos, e principalmente os teus relacionamentos conjugais. Talvez você esteja no meio de uma grande encruzilhada. Vai para o lugar da revelação. Ali no lugar da revelação, Deus vai fazer você visualizar a sua vontade. Ali no lugar da revelação, coisas extraordinárias vão se fazer presentes diante de você. Hoje, mais cedo, eu fui visitar o novo negócio do Celso, que tinha mencionado ainda há pouco. E o Celso trabalha com um centro de retiros. Ele é membro aqui da nossa igreja, muito querido, já ajudou várias vezes aqui o ministério para pessoas com deficiência. Realmente um homem muito dedicado, um homem de Deus. Ele me disse hoje que a sua agenda estava lotada. As igrejas ligavam para lá, ele tinha que dizer para as igrejas que não tinha espaço, não tinha agenda para eles fazerem os seus eventos, os seus retiros. Mas de repente veio a pandemia. Tudo mudou da noite para o dia. Os decretos surgiram, os problemas começaram a se agravar, as situações financeiras e os seus funcionários dependem dele. Um monte de coisa começou a mudar. E agora o Celso é obrigado a ir para o lugar da revelação de Deus, junto com a sua família. E ele tinha uma história, uma ideia, antigamente, de fazer uma tal de uma fazendinha. Uma forma de trazer as famílias de forma organizada, protegida. Mas isso era só uma ideia, vaga. Mas no lugar da revelação, Deus falou com ele, dizendo que esse era o caminho. E quando ele decidiu fazer isso, o Senhor foi abrindo portas. E essas portas, ao serem abertas, tornou aquilo que era só uma ideia, algo real e muito bonito. Hoje eu fui conhecer com a minha família esse lugar. Meus filhos amaram o ambiente, cheio de animais, uma comida maravilhosa. Mas principalmente porque aquele lugar é fruto da revelação de Deus. Talvez você queira um lar assim, abençoado, cheio da presença de Deus. Então vá para o lugar da revelação e pergunte ao Senhor como é que esse lugar vai se processar, vai se configurar, vai passar a existir. Talvez você quer uma nova chance de exercer a sua profissão, porque você perdeu o emprego durante esses dias. Então vá você também para o lugar da revelação e pergunte para Deus como você vai se recolocar no mercado. Talvez você deseje sabedoria para lidar com as situações que estão acontecendo com os nossos filhos agora.
Antes, nós ouvíamos dos psicólogos, dos pedagogos, que muito tempo nas telas fazia muito mal. Por diversas formas, por diversas questões que envolviam não somente questões intelectuais, como visuais, comportamental. E agora, os nossos filhos passam quase que a manhã inteira, aqueles que estudam pela manhã de frente de uma tela, ou a tarde inteira, aqueles que estudam à tarde em frente a uma tela, e nós trabalhamos em frente a uma tela. É preciso, irmãos, nós nos colocarmos no lugar da revelação de Deus, para saber o que Deus quer de nós, como tudo isso vai ser transformado, o que nós podemos fazer para melhorar esses ambientes, para proteger aqueles que nós amamos. Mas você, como Pedro, já tem entendido que o lugar da revelação precisa ser prioridade. Quando nós olhamos para o versículo 11 em diante, a palavra de Deus nos diz assim: vi o céu aberto e um objeto como se um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. O lugar da revelação, nesse lugar da revelação, nesse ambiente que nós chamamos oração, Deus vai mostrar a sua vontade. Não sei se você consegue perceber que Pedro está lutando com Deus aqui. Ele ousa questionar ou argumentar de forma teológica com Deus. De forma alguma, Senhor, eu nunca comi coisa impura e nem vou comer. Comigo não. Então se repete a primeira vez, segunda e terceira vez, como se estivesse evocando a memória de Pedro, aquele momento quando ele 1, 2, 3 vezes negou o Senhor. A vontade de Deus é revelada no ambiente de oração. Então por que nós continuamos como Pedro, lutando contra a vontade de Deus? A vontade de Deus pode se processar de muitas formas na nossa mente, mas ela só vai se tornar real quando nós estivermos no lugar da revelação. Você talvez queira saber a vontade de Deus, mas se você não ora, você vai permanecer continuamente com essa grande incógnita na mente. O que eu preciso fazer? Como eu preciso fazer? Onde eu preciso fazer? De que forma eu preciso fazer? Que dia vai ser isso? Quando isso vai acontecer? Quando isso vai se processar, vai mudar? Mas no lugar da revelação, imediatamente Deus revela a sua vontade. Depois que Pedro faz essa oração, ele ouve um barulho na porta. Algumas pessoas chegam à casa de Simão, um curtidor, e batem a porta procurando por um Simão Pedro. E aí Pedro desce rapidamente e questiona o porquê que vocês estão procurando. E eles dizem: não, o nosso Senhor, que é um homem que busca a santidade, que teme a Deus, que quer ajudar o próximo, recebeu uma visão, uma revelação. E quando foi que Cornélio recebeu essa visão, essa revelação? Quando ele também estava no lugar da revelação de Deus. Então entenda isso, não é somente priorizar a oração, mas é reconhecer que através da oração, no ambiente da revelação, Deus vai te mostrar
a vontade dele, que de acordo com Romanos capítulo 12 é boa, perfeita e agradável. Então, se ele diz que não é para você fazer, não faça. Mas se ele diz que é para você fazer, não demore, vá e faça. Como é que tem sido para você? Você tem priorizado o lugar da revelação? E ao priorizar, você tem buscado viver no centro da vontade de Deus? Mas não é só isso. Ao lermos ainda o versículo 16, que diz assim: isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta ao céu. Quando nós priorizamos, quando nós buscamos a vontade de Deus, nós também não podemos ficar paralisados no ambiente da revelação. Não dá para ficar paralisado no ambiente da revelação. Pedro, ao ouvir os emissários de Cornélio, desce rapidamente, indaga a missão daqueles homens e vai até Cesareia. E é interessante porque em outro evento, Pedro, Tiago e João estão também num ambiente de revelação e eles têm uma visão junto com Jesus, quando eles observam Jesus sendo transfigurado. E ao lado de Jesus, 2 grandes profetas. Eles ficam paralisados, não sabendo o que fazer. Pedro vai e fala: Senhor, como seria bom construir aqui uma cabana para mim, uma cabana para ti, uma cabana para Moisés, outra para Elias, e nós ficarmos aqui nesse ambiente, curtindo a glória do Senhor, desfrutando do Espírito que nos inunda nesse lugar. A opção foi: vamos ficar paralisados, vamos ficar inertes, vamos ficar nesse lugar para sempre, se possível for. E agora é diferente. Ele descobriu que quando Deus revela a sua vontade, não dá para você ficar parado. Não dá para ficar só na contemplação, só olhando, só achando bonito, só curtindo. Não dá. Você tem que ir na direção do centro da vontade de Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai desfrutar do cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Mas não é para ficar parado ali, não. É para permanecer buscando o ambiente da revelação, porque Deus vai renovar. Deus vai renovar e renovar de novo e de novo a sua vontade, porque Ele descobriu, Ele sabe, na verdade, que você descobriu que Ele quer usar a sua vida. Você descobriu que é um instrumento nas mãos de Deus. Você descobriu que Deus pode te conduzir para encontrar pessoas que precisam da salvação eterna. Você descobriu que você pode ser esse vaso cheio do Espírito Santo de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Foi exatamente o que Pedro fez. Então ele vai até a casa de Cornélio. Quando ele chega lá, ele vê uma multidão, uma pequena multidão de pessoas, os familiares de Cornélio, os seus empregados, de repente alguns amigos de Cornélio, e Pedro começa a proclamar o evangelho naquele lugar. E algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo de Deus inunda aquele ambiente. E aqueles que estavam com Pedro começam a se olhar e falar: eu não sabia que isso era possível. Eu achava que esse dom, esse presente só era possível para nós judeus. Mas quando Pedro priorizou o ambiente da revelação, buscou a vontade de Deus,
se moveu na direção da vontade, ele desfrutou da bênção do Senhor na sua vida. E hoje eu queria orar por pessoas que talvez ainda não estão priorizando o ambiente da revelação. Eu quero orar por pessoas que talvez ainda estão lutando contra a vontade de Deus. Eu quero orar por pessoas que precisam se mover na direção da vontade de Deus para desfrutar da bênção de Deus. Então, se Deus já te revelou algo, vai na direção. Se Deus já te mostrou algo sobrenatural, acredite e viva essa dinâmica incrível de fazer parte daquilo que Deus está construindo no mundo. Mas tudo começa no lugar da revelação de Deus. Priorize isso. Se encaixe no centro da vontade de Deus. Se mova nessa direção. Na direção da vontade e na direção da bênção do Senhor. Não somente para você, mas para todos aqueles que te cercam. E quem sabe até aqueles que você nunca viu na vida. Como tem acontecido nesses dias. Várias dessas pessoas que estão conectadas conosco, que estão assistindo esse culto agora, nós nunca vimos. Algumas delas nós nunca vimos. E possivelmente nunca veremos. Mas todas elas estão sendo abençoadas pela palavra de Deus. Porque nós, como igreja, queremos nos mover na direção da vontade de Deus. E quando eu falo nós, eu quero incluir todos vocês. Todos vocês. Por isso eu quero orar agora. Pedindo ao Senhor que nos ajude a priorizar o ambiente da revelação. Então, se você deseja isso para a sua vida, você que está aqui, se coloca de pé. Você que está aí, se coloca de pé. Se você quer se encaixar no centro da vontade de Deus, você que está aqui, se coloca de pé. Você que está aí, se coloca de pé. E você que quer se mover na direção de algo que faz sentido, que é um propósito que Deus revelou para você, se conecta agora com o Senhor. Fecha os teus olhos e vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. E hoje, nós olhamos para Pedro. Alguém que aprendeu com Jesus a priorizar o ambiente da revelação. Alguém que aprendeu com Jesus a buscar a vontade de Deus e a estar no centro da vontade de Deus. Alguém que aprendeu com Jesus a se mover na direção da tua vontade para desfrutar a bênção do Senhor. Mas, Pai, nós clamamos por nós. Por vezes nós não tratamos com tanta seriedade esse ambiente da revelação. Então nos ajuda a desfrutar desse ambiente e a viver a bênção do Senhor. Nos ajuda a entender a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e se encaixar nela. Mas nos ajuda também a não ficarmos parados, inertes, imóveis, só contemplando a revelação do Senhor na vida de outros. Mas não, Pai, nos ajuda a estar em movimento, indo na direção da tua vontade e da bênção do Senhor para as nossas vidas e para a vida daqueles que nós amamos. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor amado. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos acompanhar esse último